Gente bonita, gente cheirosa, gente feliz. Eu tô muito motivado hoje. O coração tá pulsando de alegria. Vou entrevistar hoje um amigo, né, que a vida me deu e a gente tem relacionamento, a gente tem afeto. Hoje eu tô aqui, pessoal, com o meu amigo Caio Guedes. Firme. Fala aí, Marcos, tudo certo? Firme. Fala, pessoal, certinho? Show de bola? Caio Guedes, eu já tô para trazer ele aqui há muito tempo e quis, papai do céu, que fosse agora. Então, eu estou muito feliz. Quero mandar um salve para o pessoal do YouTube que acompanha o nosso trabalho, os amigos, parceiros que anunciam com a gente. E eu estou com muita vontade de conversar com o Caio Guedes. Eu já vou começar apresentando ele para vocês. Beleza, Caio Guedes? Está tranquilo? Beleza, super tranquilo. Show de bola. Muito feliz de estar aqui com você, tá tendo essa possibilidade aqui da gente conversar, tirar coisas boas da conversa. E é isso aí. E o estúdio aí, o que você achou? Pô, Ney tá de parabéns, cara. Espaço muito legal mesmo. Estrutura, pô, show de bola. Atendimento do Ney, pô, totalmente atencioso. Muito show mesmo. E ele já é uma relíquia. Relíquia, né? Muitos anos no mercado, né? Chamar de lenda não, porque lenda já passou, né? Acima de 50 anos. Mas ele já é uma relíquia aí da comunicação friburguense. Maneiro, é nome conhecido. Figurinha conhecida na comunicação. Aqui, o Caio Guedes, eu vou começar te perguntando o que eu gosto de perguntar nas pessoas. Quem é o Caio Guedes na fila do pão, para o pessoal se saber quem é você aí? Show de bola, cara. Eu me chamo Caio, eu tenho meus 21 anos. Me casei esse ano com a minha esposa Carolina. Quantos anos? 21 anos. 21. Casei esse ano com a minha esposa Carolina, pela qual eu sou, não diria nem apaixonado, né? Uma pessoa que eu assumi realmente compromisso de vida, é minha parceira. Uma pessoa que, poxa, tem feito, né, muita diferença, desde o princípio, desde o momento que a gente se juntou, né, se uniu nesse propósito, tem feito muita diferença na minha caminhada. Hoje, atualmente, eu trabalho, né, com a parte de marketing digital, voltado para a parte de produção de conteúdo nas redes sociais, então faço esse processo de captação, edição, e a parte de gestão de rede social, né, então avaliação de perfil, análise de métrica, dados, multimídia, de estratégia. Trabalho nessa parte aí em frente diferente, né. E assim, hoje é uma gratificação muito grande, né, trabalhar com o que eu trabalho. Foi um trabalho que eu comecei, inclusive, em 2021, esse processo de produção de conteúdo. Na época, eu lembro que eu vendia doce, e aí eu parei de vender doce, logo depois que eu comecei a me dedicar a essa parte realmente de gravar vídeos para o perfil. Eu comecei gravando vídeos, né, sobre a palavra, que foi justamente o momento que eu passei pelo meu processo de conversão, né? Uhum. Então, na verdade, foi até o seguinte, até explicando melhor o fluxo. Eu comecei a produção de conteúdo em 2021, isso me recordando conteúdos gerais, né? Realmente comecei a aparecer no meu perfil. Foi, inclusive, até uma forma de divulgar o trabalho, que na época eu estava fazendo trabalho de doce, né? Desde aquele princípio a gente estava com aquela perspectiva de que, poxa, a gente tem que aparecer, se posicionar aqui nas redes sociais para a gente se fazer conhecido. E aí, de 2021 para 2022, eu passei pelo processo de conversão, né? Assim, entrei em contato com a minha história, né? Comecei a avaliar os meus caminhos, minhas perspectivas até então me colocava como ateu, né? Não tinha essa crença em Deus. Ouvi falar isso aí, ouvi falar que você era ateu, rapaz. Então tinha essa perspectiva, foi inclusive uma perspectiva na minha visão na época, e até hoje, né, quando eu olho para trás, honesta em relação àquilo que até então tinha sido apresentado para mim. Uhum. Eu, com meus 12, 13 anos, eu tive contato com meu padrasto que é ateu, e ele levantou questionamentos que eu achei muito pertinente, que era ateu no caso, né, também se converteu, foi ano passado, inclusive. E ele levantou questionamentos que foram muito pertinentes, né, e foram de frente com aquilo que até então tinha chegado para mim, que foi realmente a fé no sentido social e não no sentido pessoal. De você ter a experiência com Deus, você ter o seu contato com Ele, você ter a sua própria experiência, né? O seu caminho com a religião. Até porque minha família não é de base religiosa, né? Não é uma família tradicional evangélica, por exemplo. Então foi um caminho que eu mesmo fui descobrindo. E até então, o que tinha chegado para mim a respeito de Deus é sempre o que eu ouvi falar, né? O que as pessoas falam de Deus. Uhum. E aí eu via, né, realmente muitas pessoas que se colocavam nessa posição de acreditar, né, de ter essa fé, mas que viviam um estilo de vida incompatível com aquilo que elas diziam. Então, eu pensava, poxa, talvez Deus seja uma ideia da mesma forma que uma pessoa diz que acredita no alienígena. Tipo, você acredita em ET? Eu acredito. Você acredita em Deus? Pô, acredito. É só mais uma ideia, né? Porque as pessoas tratam como uma ideia, não exatamente como uma pessoa pessoal, né? Com qual você se relaciona e você vive, né? Você vai conversando, interagindo, como hoje é, por exemplo, o meu relacionamento com ele. Então, justamente vendo essa situação, eu falei, poxa, cara, é verdade que eu digo acreditar em Deus muito mais por uma questão que as outras pessoas dizem acreditar, ouço alguns familiares meus dizendo também, eu simplesmente me coloquei nessa posição, mas a verdade é que eu não conheci Deus, né? Para mim é só mais uma ideia. E assim eu fui me colocando nessa posição. E assim foi, né?
O tempo foi passando, né? Não fez diferença nenhuma na minha vida, essa é a realidade, né? Nesse primeiro momento. Até que com meus 16 anos eu comecei a realmente refletir mais sobre meus caminhos. Na verdade, eu comecei esse caminho do autodesenvolvimento lá, foi com meus 14 anos. Comecei a ler, não gostava de ler, inclusive, não gostava de estudar. Só que foi nesse período que eu, com uma motivação, inclusive, até muito, diria assim, muito simplista, que é tipo assim, cara, tô com meus 14 anos, poxa, quero me destacar. Quero, ser visto pelas pessoas, por uma pessoa diferente, visto pelas menininhas, né, como um cara diferente, ser uma pessoa inteligente, e por aí vai, né, essas foram minhas motivações. Motivações bem pequenas, assim, mas foram o combustível necessário para iniciar no meio dessa jornada. Mas de pequenininho, assim, de garoto, você não se lembra, assim, em nenhum momento que você recorreu a Deus? Não, você foi não. Era frio, não, então? Assim, não lembro, assim, não... Assim, minha avó ela comentava sobre... Você sabe que uma curiosidade, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, assim, nesse sentido, porque diferente de você, desde pequenininho, qualquer coisinha eu já aprendi desde pequeno com os meus pais, a cultura do Deus do céu, né? Deus está te vendo, hein? Mamãe não estiver perto, papai não estiver perto, Deus está te vendo. Então eu cresci com aquela imagem, com aquela ideia, né? E nunca tinha ouvido nenhum amigo, ninguém falando... como você está falando, dessa naturalidade de não recorrer a Deus até os 14 anos. Interessante, hein, pessoal? Interessante. Não, foi até os 16, inclusive. Assim, Então, assim, e isso foi muito bom, inclusive, para o meu próprio relacionamento com Deus, ter essa perspectiva de fora e depois entrar e não nascer já dentro do espaço. Isso foi muito bom, inclusive. Tem um vídeo seu tem um vídeo no Instagram, tem um vídeo de 10 minutos, inclusive. De ateu a filho de Deus. Tem um testemunho lá de 9 minutos que eu meio que vou contando um pouco da... Tem o seu @ Caio Guedes, você que está assistindo, né? Você que está assistindo no YouTube agora aí, ao vivo, @ Tá Caio até aqui, Guedes. Na própria imagem aqui que eu botei, Caio Guedes UFC. Siga ele, procura esse vídeo que você vai achar interessante. Pode prosseguir, Caio. Então, e aí foi isso, cara. Não me recordo de pequenininho ter uma experiência como essa com Deus. Acho que no máximo, assim, são experiências padrões que a gente vai tendo. É quase como se fosse uma mistura, né? Você é lá e cá. Né? Aquela inconstância em relação àquilo que você acredita. É um Deus que você recorre nos momentos difíceis, mas você não tem convivência com ele. Então, às vezes, eu tenho memórias muito vagas quando pequeno, às vezes, numa determinada situação, conversar, mas, assim, não... É muito diferente do posicionamento que eu tenho hoje, né? Não é como se eu estivesse conversando ali com uma pessoa que eu tenho a convicção, não é nem a crença, é a certeza da existência nesse sentido. Certo. Então, era isso que acontecia, mas eu comecei nessa jornada de autodesenvolvimento, né? Comecei a avaliar os meus caminhos, né? Consequentemente, né? Com essa finalidade de crescer e melhorar como pessoa. Você vai se aprofundando também nas suas próprias perspectivas, né? Nas suas próprias convicções. Tem uma própria frase de Carl Jung, que eu acho muito legal, que ele fala que a árvore que ela quer chegar até os céus, né, suas abóbadas querem chegar até os céus, elas primeiro, suas raízes têm que chegar até o inferno. Então, antes de você se elevar, né, você se engrandecer como pessoa, você primeiro precisa chegar nas raízes, né, de quem você é. Cresce para baixo primeiro, né? É a expressão crescer para baixo. Exatamente. Então, assim, foi um processo muito interessante justamente para isso, para você ver, quão miserável você é. Verdade. Né, os pontos que, você precisa ajustar, as suas histórias, aqueles aspectos, né, tenebrosos, né, sombrios, que todos nós carregamos. Então, foi justamente me aventurar nesses aspectos da minha personalidade, ou pontos a serem ajustados, pontos a serem melhorados, que foi me trazendo cada vez mais humildade em relação à minha condição humana. E ali eu fui investigando essa parte de inteligência emocional, fui realmente alimentando, cara, o que eu quero para minha vida, né? O que eu acredito, o que eu acho legal. Foi aí que eu realmente comecei a trabalhar, apesar de ter uma condição muito legal, né? No momento ali em que eu estava na minha vida, né? Estar numa família de classe média alta, ter essa perspectiva de, querer construir o meu próprio caminho, né? Começar a trabalhar. Perfeito. Até então, as perspectivas que são apresentadas para mim, né? De faculdade, né? Eram três faculdades que tinham se apresentado para mim, né? Medicina, Direito e... eu acho que foi Engenharia na época, não tenho certeza. Mas eu não me identificava efetivamente com nenhuma delas, apesar de ter muito interesse em todas essas áreas, na área da medicina, na área do direito e na área da engenharia. Eu gosto muito desses temas, como um todo. Mas não me identificava efetivamente com o modelo tradicional da forma como elas eram passadas para mim. E aí eu comecei a investigar, né? Comecei a ir mais a fundo e descobri empreendedorismo. E aí fui descobrir empreendedorismo e falei, isso aqui é maneiro pra caraca. Empreender é muito bom, né? É muito bom, gostei disso aqui. É muito bom. E aí eu fui lá com meus 14, 15 anos, eu dei o meu primeiro passo em relação a isso e comecei a vender doce na rua.
Eu ia te perguntar, você chegou a ser ambulante É na mesmo, rua? eu vendi doce na Que rua. legal. E quais os tipos de doce, assim, que você vendia? Brigadeiro eu fazia, né? Fazia brigadeiro, Que maneiro. beijinho. Eu não sabia, não, rapaz. Parabéns, hein? Que maneiro. Essa é mais uma que eu não sabia. Então, Caio Guedes foi vendedor ambulante. Isso aí. Fui vender doce e fiz isso durante um bom tempo. Que maneiro. Até durante o próprio ensino médio. Depois de ter pegado essa experiência ao longo da adolescência, sempre que eu queria levantar um capital, queria levantar alguma coisa, eu vender uma paçoca, vender um bombom. E trabalhava com meta já? Trabalhava com trabalhava números? tudo direitinho. Que legal, que legal. Então, assim, foi nessa época que realmente comecei a entrar em contato com isso. Eu lembro que na época eu cheguei a fazer, inclusive, até alguns cursos do Sebrae fiz. Pô, uma cacetada de cursos, cara, inclusive, do Sebrae. Fiz uns 8, 10 Bom que abre a mente, né? Não, foi legal, principalmente porque era um mundo que eu não tinha a menor noção, assim, em relação a ele. Então, essas compreensões em relação a fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margem, esse processo de venda como um todo, você vê todas essas questões logísticas, né, que estão relacionadas ao seu negócio. Então, mesmo tendo começado de uma forma muito simples, né, como autônomo vendendo doce na rua, eu já comecei meio que com um direcionamento e buscando aplicar aqueles conhecimentos que até então eu tinha entrado em contato. O que foi muito bom na época e em alguns momentos gerou até confusão, porque justamente por ter acesso a alguns conhecimentos que vão estar, às vezes, nem relacionados com o teu momento de negócio, mas um momento de negócio mais avançado, isso me gerava muita confusão. Eu, às vezes, tinha a perspectiva que eu tinha que fazer algo muito mirabolante, mas que era incompatível com o meu momento. É tipo assim, cara, você vai utilizar uma ferramenta de negócio que, porra, é aceitável para um negócio que ele já está, sei lá, consolidado no mercado, tem há tanto tempo, pô, já tem um nível de escala grande, pô, os caras, às vezes, estão lidando com 5 funcionários, mas, pô, é incompatível com o negócio de uma pessoa que é autônoma. É tipo você querer utilizar uma bazuca e matar uma formiga, entendeu? Não tem necessidade. Então, às vezes, por ser novo, eu acabava me perdendo nisso, perdia muito tempo, né, nessas questões. Hoje eu percebo isso com mais clareza. Mas foi muito útil. Então, assim, eu comecei a vender doce, foi um processo fenomenal na minha vida. Não foi por muito tempo, foi aproximadamente ali metade de um ano. Mas foi muito intenso, assim, foi muito, muito verdadeiro, né? E te lançar uma pergunta, que eu também fui vendedor ambulante. Já vendi também bala, doces no sinal. E de porta em porta. E como que você lidava com... Lidava não, como você lida com o não? Cara, assim, tranquilo. Eu lembro que o primeiro dia, inclusive, que eu fui vender, eu consegui vender, acho que foi mais da metade lá dos docinhos que eu tinha levado. Mesmo assim, eu fiquei frustrado, queria vender tudo, né? Esse você fez? Sempre fazia os doces. Sempre fazia os doces. Aí estudei também sobre o processo de produção dos brigadeiros, fazer da melhor forma possível. Maneiro. Aí fazia a pesagem direitinho, tantos gramas ali de massa, tantos gramas de granulado. Então eu lembro que o brigadeiro, por exemplo, como eu utilizava um determinado granulado, diferente, por exemplo, do beijinho, que eu utilizava só o farelo lá de coco, ele ficava mais pesado na parte do granulado que envolvia ele. Então, o brigadeiro fazia ele na porção de 17 gramas. Inclusive, eu tenho que falar, inclusive tem vídeo do Caio fazendo comida em casa lá, rapaz. É pra esposa? Faço também. Não tem receita lá? Que maneiro. É o nhoque. O nhoque do Caio Guedes. Gente, você tem que ver esse corte dele lá. É maneiro, cara. Maneiro lá. Vamos fazer um corte depois. O nhoque do Caio Guedes, do nosso empreendedor, nosso convidado. Inclusive, foi na época que eu cheguei a fazer uma formação em gastronomia. Que maneiro. Cheguei a fazer um curso técnico em gastronomia. Você sempre foi inteligente? Sempre se achou uma pessoa inteligente? Fala a verdade. Eu te acho inteligente. Eu até brinco com os amigos, né? Já brinquei com você, que você é o sobrinho do Steve Jobs. Você lembra muito do Steve? Já viu o filme, não já? Do Steve Jobs? Acho que eu já cheguei a ver, mas eu acho que eu vi um tempo atrás. Você sempre foi meio nerd, assim, meio inteligentinho? Como é que é isso? Pô, Marcos, assim, sendo muito honesto, foi o que eu falei com você. Eu sempre, particularmente falando, eu busco sondar esse aspecto para ver onde exatamente isso começou. Mas foi o que eu falei com você, eu não gostava de estudar, assim, de realmente parar para estudar. Na teoria, né? Não gostava de ler mesmo, não tinha saco para isso. Mas, assim, do que hoje, quando eu me vejo, né? A gente eu te acho acaba inteligente. se comparando nesse sentido, né? Mas eu acho que eu sempre fui um pouco curioso, assim, com as coisas, né? O relato que eu tenho, por exemplo, da minha avó, da minha mãe, assim, com algumas coisas, esse aspecto da curiosidade. Mas quando eu realmente comecei a mergulhar em relação a essa parte de conhecimento, de querer investigar, de querer, aprender as coisas, melhorar meu vocabulário, por exemplo, a forma como me expresso, foi ali por volta dos meus 14 anos mesmo. Pode crer. Tanto que eu sempre reforço isso, cara, porque eu acredito muito na capacidade que as pessoas têm delas se desenvolverem, cara, delas adquirirem proficiência, adquirirem habilidade, principalmente pessoas mais jovens. E eu acho que as pessoas subestimam muito, elas partem muito desse aspecto do talento, elas negligenciam o esforço. Perfeito. Né? E eu acho que isso diz muito mais respeito. E, cara, isso eu falo com, assim, total convicção em relação ao que eu tô falando. Eu acho que as pessoas, elas realmente têm essas questões de talento, elas têm os dons dela, as vocações, né? Aqueles pontos que são pontos de interesse para aquela pessoa. E aí a gente pensa o seguinte, né? Talento, muitas vezes, não é somente aquilo que você naturalmente faz bem, mas aquilo pelo que você se interessa profundamente. E como consequência desse seu interesse,
você acaba adquirindo uma habilidade diferenciada em relação àquela competência, né, na qual você se debruça, entendeu? E hoje eu acho que falta muito isso. As pessoas, elas meio que se resignam quanto à condição delas. Ah, não, fulano de tal, posso fazer bem tal coisa. Então, fulano de tal fala bem. Porra, mas eu não sei falar bem. Então, a pessoa acha que ela vai sair do ventre dela sabendo se comunicar bem. Não é bem assim. E não é bem assim. Ela vai, não, beleza, fulano sabe gerenciar o negócio dele. Porra, mas tudo bem, mas qual foi o processo que o fulano passou? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ô, Caio, tem umas perguntas para te fazer aqui Pode também fazer. bem interessantes. Já que você tocou nesse assunto, vou dar uma acelerada aqui bem legal. Eu separei algumas perguntas para você aqui. O seguinte, já sei que você é um camarada de família, né? Uhum. E quero te parabenizar de público, porque é difícil hoje. Lido com muita gente, com muitas personalidades, já entrevistei muita gente também. São mais de 100 personalidades que eu já entrevistei. Pô, legal, hein, cara? Fora do podcast e no podcast. No podcast parece que a gente está chegando a 50, alguma coisa assim. Legal, isso é bastante gente. Mas eu te acho inteligente, quero pontuar isso. Te acho um jovem assim diferenciado, né? Diferenciado mesmo, de verdade, no tratamento com as pessoas e na sua própria vida pessoal. 21 anos, não é isso? 21 anos. Então, é um diferencial para a nossa geração aí. Eu acredito na nossa geração. Acredito que, através da educação, com certeza, da disciplina, das virtudes, do evangelho, dos valores humanos, da ética, da moral, enfim, eu acredito que isso faz com que a gente tenha uma geração forte. Então, numa geração de muita mediocridade, ver uma pessoa como você merece assim, todo o nosso respeito, legal, todo o nosso like. Máximo respeito por você. Vamos lá. Ô, Caio, e hoje em dia, você se considera um cristão? Essa pergunta é interessante. Em poucas palavras, e você é um cristão igrejado ou desigrejado? O que você acha disso? Cara, respondendo a primeira pergunta, me considero cristão, assim, não me vejo como uma pessoa religiosa. Na verdade, eu acho que eu sou nem um pouco religioso, assim, nesse aspecto. Na verdade, inclusive, tem até, assim, algumas perspectivas quanto ao meio religioso evangélico, né? Que são alguns pontos que eu acredito que são mais prejudiciais do que exatamente benéficos. Mas que não é exatamente por você ter esses pontos nocivos que necessariamente, poxa, a igreja seja um problema. Não, é natural, você está ali no meio, assim como você, dentro de casa, convivendo com pessoas, de forma geral, você vai ter pontos ali na convivência que você vai ajustar. E eu acredito que o mesmo vale também para a nossa vida como irmãos. Então, por exemplo, eu acho hoje que o relacionamento com Deus, muitas vezes, ele é reduzido às quatro paredes. O relacionamento com Deus, ele é reduzido a você ler a palavra todo dia ou não. O relacionamento com Deus, muitas vezes, ele é reduzido a você fazer uma oração de joelhos ou não fazer oração de joelhos. Eu acho que tem muitos problemas. Acredito que existem, inclusive, contradições em relação às próprias convicções que a gente tem ali no meio. Então, por exemplo, pessoas que, exemplo, se comprometem a ir à igreja todo domingo, mas numa situação em que a mulher, às vezes, está passando necessidade, dá preferência para a igreja em detrimento da própria mulher ou em detrimento dos próprios filhos. Fica, cara, mal, não vou no domingo na igreja porque eu vou passar um dia com a minha mulher e com meus filhos. Como se alguma coisa estivesse completamente associada da outra. Então, mulher e filhos é vida carnal, né, é vida material, enquanto ir à igreja é espiritual, sendo que, muito pelo contrário, as coisas estão completamente relacionadas. A forma como eu trato a minha mulher, a forma como me posiciono como pai diante do meu filho, é literalmente eu diante de Deus 24 horas. Faz toda a diferença. Ou não, com certeza. Ou seja, eu quando estou ali com a minha mulher, em vários momentos eu tenho conversas profundas com o Espírito Santo na minha própria prática com ela. Quer ver um exemplo simples, cara, de abnegação e elevação espiritual, que é completamente cotidiana? É a sua mulher, por exemplo, está doente e você se comprometer a cuidar dela. Né? Você abrir mão de determinados compromissos que você tem para você estar ali se atentando às necessidades que ela tem. Sabe o que é espiritual? É você arrumar a sua casa. Sabe o que é espiritual? Você honrar com seus compromissos financeiros. Então a gente fala, por exemplo, disso. Não, todo domingo é igreja, mas, poxa, peraí. Se você está devendo às pessoas, eu acho que você estaria mais preocupado em estar trabalhando, no caso, para você arcar com essas despesas, essas dívidas que você assumiu, do que exatamente você estar ali alimentando. Não que. Vamos lá, deixa eu só me posicionar, que isso é um assunto delicado. Então significa que enquanto estiver devendo uma pessoa, não deva à igreja? Não, não é isso que eu estou falando. Você vai lá frequentar. Agora, poxa, se você vai 3 vezes, cara, às vezes se você está nesse momento que você está devendo, sua casa está em necessidade. Tem que focar na. Está na hora de você aplicar mais do que exatamente você receber. São fases, são ciclos, né? Há tempo para todas as coisas, como a Eclesiastes fala. Então a gente fica muito preocupado em sempre receber e pouco em transbordar, em pouco em aplicar. Então, beleza, você está indo 3 vezes? Vai uma vez, cara. E vai honrar esse teu compromisso financeiro, vai pegar um extra no teu trabalho.
vai se aprofundar na tua prática profissional, vai melhorar as tuas condições de vida. Porque eu sempre tenho essa perspectiva, assim, eu acho que, Marco, que é aquela situação, né? São pessoas que partem em pontos diferentes, né? Por isso que essa questão da comparação, muitas vezes, ela é delicada. Mas, cara, hoje eu vou falar por mim, né? Eu me vejo na posição de uma pessoa que não tem motivos para dar desculpa. Enquanto você tem pessoas que, por exemplo, às vezes teriam motivos e escolhem nessas condições por seguirem caminhos diferentes e não se valem disso, né? E justamente por não estar nessa posição muito privilegiada que eu me encontro e por ter total consciência disso, que para mim, não, cara, assim, não tem margem, né, para você ficar errando em relação a esses aspectos, né? Poxa, não querer crescer no meu trabalho ou querer ter só o suficiente para mim, para minha família, isso sempre foi algo que me incomodou muito, cara. Eu sempre converso muito com Deus, Pai, eu quero ter mais do que eu preciso, para que tendo mais do que eu preciso, eu possa transbordar e além na vida das pessoas. Eu possa, por exemplo, escalar cada vez mais projetos, eu posso investir cada vez mais em projetos. Por exemplo, Marco, vou te dar um exemplo. Tem pessoas, cara, que elas não vão à igreja, mas elas vivem uma vida como a sua, que elas se dedicam a projetos sociais. Cara, ela está vivendo o evangelho. Paulo, por exemplo, Paulo não era fixo a uma igreja. Paulo pregava o evangelho. Paulo ia caminhando por aí. E ele está assumindo um ministério diferente. Isso não significa que quem está ali dentro da igreja, frequentando todo dia e servindo no ministério, ela está fazendo algo de errado. Muito pelo contrário, ela está contribuindo para o corpo de uma forma. O problema que acontece é quando a gente reduz o servir ao corpo de Cristo, ou ter um relacionamento com Deus, a esse ambiente. Tanto que você tem pessoas, por exemplo, que não frequentam e elas cuidam de projetos sociais, dedicam a vida delas a cuidar das viúvas, dos órfãos, missões, por exemplo. E as pessoas, pelo fato delas não... você está membrado a uma igreja? Não, não tô. Não, então, você está distante de Deus. Peraí, cara. Então, olha como você é superficial. Eu acho extremamente superficial. São pontos de vistas, assim, bem diferentes também. Né? Eu acho muito superficial. Entendeu? Então, beleza, a sua vida com Deus está restrita à leitura da palavra. Então, se você não lê a palavra todo dia, você está distante de Deus. Então, vamos falar, por exemplo, de 1500, antes de você ter a prensa de Gutenberg, quando as Bíblias elas começaram, de fato, serem democratizadas. Nem isso, porque até acontecer isso foi um longo processo. Porque aí você tem a tradução da Bíblia para, de fato, uma língua comum, pessoas que têm instrução e sabiam ler, porque antigamente as pessoas não tinham acesso à informação, não tinham capacidade de leitura, por exemplo, e acesso à informação que a gente tem hoje. Então, cara, as pessoas realmente foram ter contato com a palavra, esse relacionamento pessoal delas poderem pegar a palavra e ler muito recentemente. Então, até então, a fé das pessoas que não tinham esse contato era inválida, ou o relacionamento com Deus delas era mais frágil do que as pessoas hoje em dia. Peraí, poxa. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas e aí, você se considera uma pessoa de igreja hoje? Não. Mas também não é desigrejado. Cara, hoje, por exemplo, eu não tenho frequentado nenhuma igreja. Entendi. Porque cresceu muito esse movimento, né, no Brasil e no mundo dos desigrejados. Eu, por exemplo, sou igrejeiro. Eu fico, às vezes, uma temporada sem ir na igreja, mas eu te confesso, eu sinto uma falta, rapaz, porque eu fui criado, eu sou cria de igreja. Eu sou cria de igreja. Isso influencia muito. Aí, às vezes, eu não tenho assim, aquela necessidade, veja bem, de viver dentro da igreja direto. Eu preciso transbordar. Eu gosto de ir num culto, assim, numa reunião, né, e participar e me encher. Aí eu vou me enchendo. Depois eu tenho que compartilhar daquilo que eu ouvi, do louvor que eu louvei, dos testemunhos que eu ouvi. Eu acredito que eu nasci para me comunicar. Então, eu tenho que comunicar aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo. Mas então, vamos lá. Então, você não é uma pessoa igrejeira hoje em dia? Você não é uma pessoa que vive dentro da igreja? Não, inclusive, já frequentei bem mais, assim. Frequentou bem mais. Mas hoje em dia, não tanto. É um negócio que, sendo bem honesto, eu não sim. falta. Mas eu entendi. E é um fenômeno também desse tempo, né? É um fenômeno desse tempo, onde as pessoas elas descobriram durante o período de pandemia, que as igrejas ficaram, na sua maioria, fechadas, de portas fechadas, que poderiam buscar a Deus. Inclusive, eu conjecturando aqui com a nossa conversa, foi um período de evolução, muita evolução para você, de 2019 e agora, verdade, 2026. Por exemplo, a minha situação, inclusive, com essa não foi nem no período da pandemia, porque eu me converti após a pandemia. Sim. Então, de 2022... Após a pandemia, 2022 e 2024 fui bem intenso em relação a essa questão da igreja, até início ali mais ou menos de 2025, se eu não me engano. E depois eu realmente assim fui me atentando a outros aspectos, assim, fui meio que ampliando esse relacionamento com Deus, assim. Eu percebi realmente assim, isso eu estou falando única e exclusivamente por mim. Sim. Não estou falando, mais uma vez, assim, eu acho também muito errado eu querer, como poderia hipergeneralizar o meu estilo de vida como se esse fosse o estilo de vida correto. E não é, né? Quase como se a minha espiritualidade fosse superior pelo fato de não... Isso é ridículo, entendeu? Assim como também é ridículo você reduzir ou chegar à conclusão que sua espiritualidade é superior pelo fato de você ir à igreja todo domingo. Diferente. Não é à toa que, por exemplo, se esse for o caso, né, se esse for o remédio,
a gente não teria escândalos envolvendo pastores que não somente vão à igreja todo domingo, como estão à frente de uma igreja. Verdade. Então, poxa, peraí, então não é exatamente o ir à igreja que é o transformador, que é o que provoca a metanoia, né, a mudança de mentalidade. É um dos fatores que contribui. É como a gente tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Isso não está na Bíblia, porém isso é bíblico, né? A gente tem diversos versículos, por exemplo, 1 Coríntios 15:33, se eu não me engano, que vai falando que as más conversações corrompem os bons costumes. É um versículo que está completamente relacionado a um ditado que não está escrito na Bíblia, mas é bíblico. Então, você ir ao ambiente da igreja não vai te fazer mal, porra. É tipo falar, não, pô, então ir à igreja é a mesma coisa que você ir numa balada. Pô, claro que não, cara. A gente tá falando ali de um ambiente que, obviamente, você vai ter pessoas ali dentro que, poxa, às vezes não vão viver de forma efetiva aquilo que elas dizem acreditar. Certo. Mas, poxa, entre você ir a esse ambiente e você e o outro, porra, é infinitamente melhor você conviver ali num ambiente pessoas que, poxa, estão buscando se elevar espiritualmente. Verdade. Agora, são pessoas e pessoas, sabe? São chamadas e propostas diferentes. Cada um tem uma história, né? Tem Exatamente. Uma experiência. Então, eu acho que é realmente mais sobre você estar com a cabeça no lugar e você saber colocar cada uma das coisas no devido quadrado, né? E não misturar uma coisa com a outra, do que exatamente você... Isso faz a diferença também na vida e sociedade. Com certeza. Né? Gente, eu estou conversando aqui com o Caio Guedes e eu vou fazer aqui mais uma apresentação para vocês. O Caio Guedes é um influenciador, né? Digital, é um influenciador digital, é o título que a gente usa, né, na internet, para quem tem uma grande influência nas redes sociais. Siga ele aí, @Caio Guedes. Ele também é um empresário, né, um empresário na nossa cidade, ele trabalha com mídia, ele trabalha com produção, faz a diferença, e é um jovem cristão, mas que não vai muito à igreja. Estou dando só uma pontada. Isso aí, é legal botar isso. Você já até... Acho que já ele é um profeta que usa tênis Nike, usa All Star. Ele é um profeta que anda de skate. Você andava com aquele skate que você doou lá para a eu parei de andar de skate há muito tempo. Mas é um profeta de skate, um profeta moderno. Mas vamos lá. Ô, Caio, uma outra pergunta interessante também, para sair um pouco desse assunto sobre espiritualidade. Como que você vê a espiritualidade, e eu já quero deixar bem claro aqui também uma coisa interessante, o Caio Guedes é um dos padrinhos do projeto Mente Campeão, que tem ajudado bastante. Aonde tiver um evento, uma ação social, uma ação missionária do projeto Mente Campeão, o Caio Guedes está lá com as suas sementes, né? Ele é uma pessoa que semeia, um investidor no trabalho social, nessa missão. Mas vamos lá. Como que você vê também essa questão da espiritualidade e também do dinheiro? Dinheiro, espiritualidade, como é que você vê essas coisas aí? Cara, eu acho que exige uma confusão também muito grande em relação a isso. Tem confusão isso aí? Claro que tem. Eu acho, por exemplo, não faz o menor sentido, vou te dar um exemplo. Exemplo muito bobo. Quem sustenta as pessoas que vão sair em missões? Quem sustenta as pessoas que vão sair em missões? Então, beleza, você vai ver uma vida dedicada ao evangelho. Porra, não. Cara, você não vai trabalhar, vai viver 24 horas cuidando de projeto social. Mas perceba, para isso funcionar, alguém tem que estar trabalhando e pagando. Entendeu? Sem você ter essa pessoa trabalhando e pagando, investindo, as coisas não funcionam. O que eu acho que a gente exige é uma mistura em relação a ser miserável e ser humilde. Sendo que são coisas completamente diferentes. Você tem pessoas pobres, extremamente arrogantes, por exemplo, extremamente orgulhosos, que estão muitas vezes naquela condição, porque acredito que estar naquela condição supostamente coloca ela numa posição de superioridade, humildade, moral, sendo que humildade está completamente dissociada em relação a isso. Muito pelo contrário, sabe o que é ser humilde? É você às vezes estar numa condição em que você não tem tanta condição assim, mas você olha para o teu meio e fala assim, cara, pô, eu tenho mais acesso com essas pessoas. Aí o que você avalia? Porra, primeiro ponto em relação à humildade, você conseguir avaliar com clareza as suas próprias circunstâncias. Então você olhou, pô, tenho mais acesso. Cara, poxa, se eu tenho mais acesso, cara, pô, é Lucas 12:48, né? Lucas 12:48. Eu acho que esse versículo pode confirmar. Agora, a certeza que eu tenho é o seguinte, isso é dito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Poxa, então, cara, se a mim foi dado a mais, poxa, legal, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade a mais em relação àquilo que me foi entregue. Então, poxa, beleza, tem mais oportunidades, cara, o que eu posso fazer com isso? Com a finalidade de, poxa, melhorar a minha condição de vida e, como consequência disso, melhorar a condição das pessoas que são mais próximas de mim e melhorar aqui o meio na qual eu estou envolvido. Porra, isso é humildade. Então, cara, vou trabalhar com dignidade. Poxa, cara, não tenho a menor noção de como lidar com o meu dinheiro. Pô, beleza. Então, vou aprender a lidar com o meu dinheiro. Então, a humildade, ela parte desse princípio. Ou seja, eu tenho a consciência de que eu não sou bom naquilo.
E tendo a consciência que eu não sou bom naquilo, eu vou buscar melhorar, porque a nossa vida é um completo 360 diante de Deus. Não existe isso de você, ser espiritual, ir na igreja, frequentar ela 100%, e, cara, você não cuidar da sua esposa, não cuidar dos seus filhos, você não honrar com seus compromissos financeiros. E não cuidar também do seu dinheiro, das suas finanças. Não cuidar das suas finanças. Então é espiritual você ser negligente em relação ao seu dinheiro. É espiritual você dever às pessoas. É espiritual você constantemente estar passando necessidade de ser um fardo na vida das outras pessoas. E isso, Marcos, eu tô falando assim, cara, são casos e casos. Você tem pessoas que realmente, cara, não tiveram acesso. Pessoas, por exemplo, que são enfermas, pessoas que são viúvas, pessoas que são órfãs, e elas vão precisar de apoio. Agora, é o que eu te falo, são casos e casos, são pessoas e pessoas. Tem pessoas que elas poderiam, ao invés de estar na posição de dependente, estar na posição daquele que serve. Mas elas se sujeitam a essa posição. E se coloca nessa posição de miserável como se fosse isso que vai colocar ela. E não sai dali, né? E não sai dali. Ô, Caio, eu tenho estudado um pouco muito, né? Aliás, um pouco não, muito sobre finanças, vida financeira, empreendedorismo, projetos sociais, missões, isso tudo aí tem. A própria política dá uma dimensão maior. A política, por exemplo, nós estamos agora em período eleitoral, campanha eleitoral. Como a economia ela é movimentada, né, no Brasil agora com as eleições para presidente, senadores, governadores, deputados federais, estaduais. Olha, veja que os estados todos estão movimentados, porque se movimenta bilhões de reais aí nesse sentido. E a política nos ensina muito também, né? Ou você quer ficar de que lado? Você quer ficar do lado daqueles que prosperam e que são semeadores, que são empreendedores, que ajudam as pessoas, ou você quer ficar do lado dos ajudados, dos coitados? Porque tem isso também, tem um paradoxo aí. Né? Cara, eu acho, por exemplo, outro problema que a gente tem, cara, que não faz o menor sentido. A gente coloca política, religião e futebol na mesma, como se fosse no mesmo pacote? Coisa. Como é que é? Política... política, religião e futebol. Não, política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Pô, cara, como se política e religião tivessem a mesma relevância que futebol, cara. Claro que não tem, pô. Você fala muito de política, né? Eu gosto muito de falar de política. Política está diretamente relacionada à nossa vida, mesma coisa. Como se política e religião não se misturassem. Eu discordo completamente. Eu acho, no caso, o seguinte, que há tempo para todas as coisas em momento. Então, por exemplo, às vezes determinadas pautas políticas que você vai entrar em momentos ali, que você está ali em meio aos fiéis, em meio às pessoas, em meio aos irmãos, às vezes não vão ser pertinentes. Porém, é muito importante a gente tratar da política. Porque, por exemplo, você lidar com a política como se ela não fosse um aspecto relevante ou não existisse, é uma completa tolice. É aquela mesma coisa, não gosto de política, não vou me meter com isso. Parabéns, você vai ser governado por quem gosta. E eu não sei nada sobre dinheiro, então não vou me envolver com isso. Como se isso fosse uma humildade. Como se fosse humildade. Não falar de dinheiro, não falar de dinheiro, não falar de política, não falar desses assuntos. Vamos lá, Caio, não seria isso o que os coaches chamam de bloqueio? Tem muita gente bloqueada também? Não, é bloqueio mesmo. Você tem uma convicção errada em relação, uma perspectiva equivocada em relação a alguma coisa que... Assim, não de respeito à real natureza daquilo. Mas e você? O que o Caio Guedes pensa sobre espiritualidade? É exatamente isso que eu estou falando para você. E dinheiro. Você acha que tudo tem a ver? Tem tudo a ver? Tem total relação. Dinheiro é um meio só. Entende? Poxa, é através do dinheiro que eu consigo ajudar, por exemplo, o Projeto Mente Campeão, que é um projeto na qual eu me alego muito de poder ajudar financeiramente. E é um dinheiro que eu tenho a clareza que ele está sendo investido justamente com a finalidade de proporcionar um futuro melhor para aquelas crianças, poder proporcionar momentos de alegria para elas, que se encontram numa situação de vulnerabilidade. E como que eu consigo fazer isso? Trabalhando e ganhando dinheiro. Servindo ao Senhor por meio do meu dinheiro. Não é à toa que, por exemplo, é o meu dízimo. Entendi. É o que te falo, eu não dizimo numa igreja. Apesar de que muitas vezes eu ajudo comunidade, ajudo igreja, ajudo instituições. Mas hoje a forma como eu busco principalmente dizimar é por meio de projetos sociais. Semeando, então, né? Semeando. Então eu tiro parte sempre do meu dinheiro, sempre religiosamente nesse sentido, né? Todo mês eu separo parte do meu dinheiro para investir nesses projetos sociais, naquilo que vai além de mim. Isso desde os meus 16 anos. Então eu tenho essa perspectiva. Desde quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu já tinha acordado, feito um acordo. Inclusive, eu acho que até é algo legal de compartilhar. Fala pra gente. Desde os meus 16 anos, eu separo um quarto daquilo que eu ganho para aquilo que eu considero espiritual. Um quarto daquilo que você ganha. Então, se eu tiro 1.000, na verdade, eu fico com 750 para mim e 250 eu separo para transbordar de alguma forma. E faz isso há muito tempo. Desde meus 16 anos, assim. Meu casamento, inclusive, eu conduzi dessa mesma forma. Puxa, foi um processo muito legal. Então, eu separo 25%. Aí, desses 25%, eu faço da seguinte maneira. 15% é para aqueles que estão ao meu redor. Então, por exemplo, vou e saio com a minha esposa, compro um presente para minha irmã, faço um agrado para minha mãe, faço um agrado para as pessoas que, poxa, estão ali ao meu redor, ajudo algum amigo. E é isso. E se necessário, poxa, pego essa parte e jogo pro dízimo. E 10% dízimo, religiosamente. E aí eu faço isso realmente porque, cara,
Primeiro, eu acho que isso é muito formativo. Eu acho que isso coloca muito seu coração no lugar. Isso faz você, em muitos momentos, quando você às vezes está numa situação de aperto financeiro, e aí vem aquele estalo, tipo, pô, será que não faria sentido nesse momento, ao invés de separar para isso daqui, destinar isso daqui para cá, te muda a tua perspectiva para, poxa, não, se Deus é a fonte, Ele é a provisão. Exatamente. Não tem com que eu me preocupar. Não vai ser, eu não preciso tirar a parte dele porque vai me faltar. Muito pelo contrário, eu posso ficar tranquilo, vou separar a parte dele, que é a parte dele, e ele vai prover de outras formas conforme minha necessidade. Tem até uma parte dos estudos que eu estou fazendo. Eu não sei se você gosta, mas é só para conjecturar a nossa conversa aqui, enquanto você bebe uma aguinha aí. Tá feliz, Caio Guedes, de estar aí com a gente? Poxa. Pessoal, vocês estão assistindo o podcast Mente de Campeão. Esses daqui são os patrocinadores do nosso trabalho, né, do podcast Mente de Campeão. O podcast Mente de Campeão é um projeto que já existe há 9 anos e que começou em Conselheiro Paulino, no 6º Distrito. Depois nós fomos para Granja Spinelli, ficamos lá 9 anos e agora voltamos para Conselheiro Paulino e vamos atuar em todos os lugares que Deus permitir. Porque é muito grande, né? O que Jesus falou, né? A seara é muito grande, né? A seara é muito grande. Então, em todos os lugares que nós conseguirmos chegar com o futebol, com a cultura, com a poesia, com a música, com a comunicação, a gente vai chegar lá. E principalmente com a pregação do Evangelho. Aí, Caio, enquanto você dá uma respirada, tem uma parte do estudo que eu estou fazendo com o pastor Youssef Akiva, conhece? Não. Youssef Akiva é um judeu, um pastor evangélico, que mora no Brasil já há muitos anos, e ele traz muito conhecimento judaico. Eu não sei se você gosta da cultura judaica, mas é muito legal, né? Depois eu vou te mandar o link dele lá. E aí, rapidinho para a gente continuar, claro. Ele trouxe um estudo para nós essa semana muito interessante, que tem tudo a ver com o que você está falando. A mentalidade dos passarinhos. Mentalidade dos passarinhos. Veja que Jesus falou que os pássaros, eles não plantam, eles não regam, ou seja, eles não cuidam da plantação, mas tem alguém que provê para os pássaros o seu sustento. O passarinho não tem preocupação nenhuma, né? Com o pão de cada dia, porque Deus sempre vai usar dos frutos que caem, de alguma maneira sustentar esses pássaros. E tem muitas pessoas que ficou nesse lugar de passarinho. Ela quer ser sustentada por alguém, ela quer ser suprida. Ela não entende que ela pode ser o provedor, a provedora, entendeu? E aí, de que lado que nós queremos estar? Essa é a lógica da vida, né? De que lado nós queremos estar? E você é um provedor. Você é um provedor, eu sou um provedor, e nós queremos ajudar cada vez mais essas pessoas que são providas. Mas essas pessoas que têm providas também, elas precisam se despertar, né, Caio? E o Brasil vive um momento hoje, Caio, que precisa muito de pessoas como você para ser um símbolo, um exemplo para essa nova geração aí. E aí eu te lanço uma pergunta. O que você acha da sua geração? 21 anos, não é isso? 21 anos? 21 anos. Cara, eu acho O que você acha da geração brasileira, Caio? Eu acho, Marcos, que assim, toda geração ela tem suas potencialidades e suas debilidades, né? A gente joga quase como se a gente estivesse constantemente num decaimento, né? Tudo está piorando, tudo está ficando ruim. Mas eu não acredito nisso, assim, 100%. Eu acho que, evidentemente, tem pontos que são delicados. Infelizmente, como você sempre teve, não é novidade para ninguém, isso em qualquer época, em qualquer momento. Você tem as pessoas, por exemplo, às vezes elas têm condições e não se valem dessas condições. Tem pessoas, por exemplo, e é isso que é muito legal, cara, uma passagem que eu gosto muito, assim, uma passagem que eu religiosamente também carrego comigo e mudou a minha perspectiva de vida, que é Eclesiastes 8, versículo 5 ao 6, que fala que o sábio discerne o tempo e o modo. Exatamente. Então você discernir... Repete para mim, mais devagar, como é que é o nome? O Eclesiastes 8, versículo 5 ao 6, vai falar que o sábio discerne o tempo e o modo. E aí tem Eclesiastes 3:1, né, que vai de 1 a 8, que vai falar que há tempo para todas as coisas. Ele fala que há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, tempo de se apartar, e aí vai indo. Então, tempo de semear, tempo de colher. Semear, tempo de colher, e assim vai, né? Eclesiastes e Provérbios, cara, foram os 2 livros da Bíblia, assim, todos foram muito importantes, todos, assim, foram extremamente relevantes para minha formação como pessoa, mas, cara, Provérbios e Eclesiastes são os livros, assim, que fundamentaram a minha perspectiva de vida, assim. Sou apaixonado pelos 2 livros, especialmente por Eclesiastes. Inclusive, eu tenho que te cortar, inclusive ele é autor de um livro maravilhoso, Mais Tolo do que Nunca, não é isso? Um livro. Não é isso?
Mais Tolo do que Nunca. Vou tomar aqui a liberdade de anunciar também, para o pessoal que quiser conhecer esse livro, é maravilhoso. Tem lá no Instagram o anúncio? Tem lá, eu acho que... Tá, eu não sei se eu Você já me deu de presente, você me deu de presente. Já. Você mandou o link para mim. Eu acho que ele estava lá no... Não tenho certeza se ele está no link da bio, ou se eu mudei o link da bio para o meu contato direto, ou um Linktree lá que eu tinha colocado com Mas os outros. você consegue falar em poucas palavras um pouco sobre esse livro? Conjecturando Sim, aí com... Eu consigo até falar do nome, né? O nome, assim, na época eu não pensei justamente numa grande estratégia de marketing, uma coisa em relação a isso, mas foi mais a definição daquilo que eu acredito que é o princípio da sabedoria, que é a consciência da própria ignorância. Então, na medida a consciência da própria ignorância. Da própria pequenez, né? Tipo, poxa, cara, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que me aprofundar. E na medida que você vai se tornando cada vez mais sábio, você vai se tornando mais tolo do que nunca. Porque você vai vendo, né, o quanto que você ainda tem para aprender. O quanto que, por exemplo, cara, às vezes você estava cavando, você achou que chegou lá, mas quando você vê, você tem um rombo assim na tua frente que ainda você pode explorar. E assim é sucessivamente, né? Quando você me mandou o livro, eu li, né? Aí eu achei muito sugestivo, que eu também gosto de escrever, já tenho um livro também. Eu falei, rapaz, mais tolo do que nunca. Por que esse camarada não colocou mais sábio do que nunca? Ele botou mais tolo. E aí eu comecei a entender ali um pouco da dinâmica do livro. E é muito interessante. Acho que todas as pessoas que puderem se esforçar para ler, vai fazer muito bem. E acaba sendo cômico, né? Porque quando você falou tudo, quando você se sente tipo assim, burro, você fala, caramba, eu não devia ter feito isso, cara. Por que eu fumo? Por que eu uso drogas? Por que eu bebo bebidas alcoólicas? Por que eu não pratico esporte? Você está considerando que eu estou sendo tolo, e eu não posso ser tolo. Eu tenho que ser sábio. Por que eu estou gastando meu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é leite, naquilo que não traz benefício nenhum? Mas é isso. Eu vou te dar até um outro exemplo. Tem até um outro versículo que eu acho legal de Provérbios que ele fala que há mais esperança para um tolo do que aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Há mais esperança para o tolo do que aquele que se acha sábio aos próprios olhos. Isso é maneiro. É forte isso, gente. Muito forte. Aí entra a questão da humildade. Isso significa que, poxa, eu falar que eu sou bom em alguma coisa, isso faz com que eu esteja agindo como tolo? Claro que não. Mais uma vez, a humildade é você conseguir reconhecer com clareza a sua condição, seja suas potencialidades, assim como suas debilidades, porque também é ridículo você ficar se prestando no papel, tipo assim, não, você se comunica bem, eu me comunico bem. Não, você comunica bem. Não, pô, imagina, claro que não comunico tão bem. A falsa humildade. Fica até feio, a entendeu? falsa Fica feio, humildade, não, pô, cara, é legal, poxa, pô, obrigado pelo elogio, poxa, eu fico feliz com isso, cara. Realmente, pô, um negócio que, cara, uma alegria muito grande pra mim conseguir fazer, pô, foi algo que, pô, é resultado de treino, é um resultado, inclusive, pô, das escolhas que eu também assumi. E é isso. Agora, o que é ser humilde também? Tipo, cara, pô, Marcos está falando, por exemplo, sobre, vou dar um exemplo, sobre como que funciona o terceiro setor, né? Sobre o âmbito dos projetos sociais. Pô, Marcos, eu tenho interesse em aprender mais sobre isso, porque, particularmente falando, eu não tenho essa experiência de 9 anos que você tem lidando ali com a criançada. Na prática, eu posso saber até de alguma coisa ou outra, eu posso ter um acesso a uma informação ou outra, poder conversar sobre isso com você, como que a política está relacionada aos projetos sociais, setor privado. Pô, eu vou falar isso até onde também eu sei. Agora, eu vou chegar para ele e falar, pô, e é verdade, Marcos, eu não sei, gostaria de aprender mais sobre uma área que me interessa. Você falou uma coisa interessante, esse meu mentor, né? Pela internet, mas é o meu mentor. Pastor Youssef Akiva fala sobre isso. A honra. Olha, eu, por exemplo, eu faço alguma produção no celular, nos aplicativos, mas em Friburgo tem um produtor que tem um estúdio, ele é número 1. Procura o Ney Moura lá, cara. O Ney Moura vai te ajudar. O Estúdio D7 vai te colocar no caminho ali, você vai ter um bom microfone, um bom cenário, boas ideias, vai lá. Olha, eu não sou muito bom nisso não, mas conversa com o Caio Guedes vai te orientar. Inclusive, fala da sua empresa, Caio Guedes, CG, como é que é? Produções. CG Produções. Eu comecei ela, foi efetivamente, né? Caio Guedes Oliveira. Para as outras pessoas, quando lá no início de 2025, né? Que eu meio que peguei toda essa bagagem que eu adquiri em relação à produção de conteúdo nas redes sociais, tive um certo resultado lá no meu perfil. Até uma história legal, né? Eu comecei, como eu disse para você, a produzir conteúdo em 2021. Em 2022, logo quando me converti, eu comecei a produzir conteúdo sobre a palavra, porque é aquela mesma perspectiva, no seguinte sentido. Eu falei, poxa, olha que legal, cara. Quando eu tive contato com Provérbios, cara, minha mente explodiu. Dá um boom, né? Porque eu percebi que muitas das coisas que assim, eu tinha aprendido, entrado em contato em outros livros, tudo estava condensado e de uma forma extremamente mais aprofundada ali. Natural também. Natural. De forma bem objetiva ali, em máximos de sabedoria. Pô, eu tenho contato com aquilo, eu falei, caraca, pô, isso aqui é maravilhoso. Poxa, eu preciso ter, como é dito em Provérbios 3, versículo do 3 ao 4, né? Escrever isso na tábua do meu coração, deixar isso registrado, cara. Eu tenho Provérbios 6, versículo 20...
por volta ali do versículo 22 a 23, se eu não me engano, né? Você tem essas palavras diante de você que elas vão te conduzir, e quando você se levantar, elas falarão com você. Então, pô, eu quero isso pra mim, né? Eu quero a sabedoria em constante contato comigo. Poxa, tá dando reflexões, me dando clareza, me dando as lentes certas pra avaliar a minha vida e identificar os pontos que eu preciso ajustar, né? Pra que eu venha ser coerente em relação àquilo que eu acredito. Então, o Provérbios mudou muito minha perspectiva em relação a isso. Só que eu falei assim, cara, qual é a melhor forma de eu consolidar esse conhecimento e, como consequência, inclusive, de consolidar esse conhecimento, ainda contribuir para a vida das outras pessoas? Transbordando. Foi o livro. Então, são quantas páginas o livro? Não foi nem só o livro, foi a primeira produção de conteúdo, gravar vídeos. Sim. Então foi quando eu comecei a gravar vídeos falando sobre provérbios. O livro veio depois. O livro veio depois. Mas são quantas páginas, mais ou menos? O livro é bem pequenininho. Bem eu acho que... Poxa, Marco... Mas direto também, pergunta, né? Direto. Nós vamos marcar um dia, não sei se você já fez o lançamento do livro, já fez? Não, já há muito tempo. Já. O livro tem, acho que ele tem por volta de 60, 70 páginas, mas é um livro bem objetivo. Vamos colocar ele aí, ó. Vamos anunciar ele. Ô, Caio, eu tenho que falar um pouco sobre você, cara. Já tem 45 minutos de conversa lá. Tô vendo lá, ó. O produtor tá me mostrando. O Caio Guedes aí, ó. Enfim casado, né? Eu que te conheci solteiro. Enfim casado. Como é que é o nome dela, Caio? Carolina. Braba. Que maneiro. 10/10. Que casal bonito, hein, gente? Não, ficou bonito mesmo, Caio. Tirou onda, hein, rapaz? E tá feliz da vida? Tá pleno? Claro, muito importante. Uma das maiores, com certeza, uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. Olha o sorrisão. Eita, nós, hein? Aí, coisa boa, gente. Coisa maneira. E passa rápido, cara. Não passa? Passa rápido. Que maneiro. Olha lá. Muito maneiro. Esse estúdio D7 faz um trabalho maneiro, tá vendo? Tá maneiro, né? Pô? Tá fazendo tipo um documentário, né? Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Caio Guedes 1, né? Volume 1, depois volume 2. Fica à vontade. Então, vamos gravando. Muito bom. Ô, Carolina, tomar liberdade aí, mandar para você um abraço fraterno, felicidades para você, parabéns por ser essa esposa virtuosa. Virtuosa, com certeza. Essa mulher virtuosa. Mulher de Provérbios 31. Que Deus te abençoe poderosamente, sua família, as pessoas que você se relaciona, seus amigos, o seu trabalho, tudo aquilo que você colocar as mãos, que Deus te abençoe, que vocês sejam esse casal, né? Esse casal próspero, jovem, cheio de vitalidade e capazes de semear na vida das pessoas, tá certo? Que Deus faça de vocês aí um símbolo, porque para mim vocês representam um símbolo aí, ó. Um casal novo. Qual a idade dela? 21 também. 21. E sabe uma curiosidade? Ela faz aniversário um dia depois de mim. Que legal. A gente tem a mesma idade, eu faço dia 11 de julho, ela faz dia 12. Que maneiro. Muito maneiro. Comemora junto. Comemora uma noite antes e uma depois. É muito assunto, Marcos. Que legal. A própria história, minha e da Carol, dá um podcast inteiro, cara. Vamos gravar. Então é isso aí, tá bom? Sintam-se abraçados aí, as duas famílias aí, tá certo? Ô, Caio, então, como eu já disse, você representa hoje um símbolo muito interessante, né? Que você representa muita coisa, né? Primeiro, as mídias sociais, um influenciador das mídias sociais com conteúdos relevantes para a nossa geração de nativos digitais. Empreendedor também, alguém que já investe, que empreende, que coloca o dinheiro na rua, que faz o dinheiro se multiplicar. É um multiplicador, né? Das sementes, e agora também um pai de família, né? Um casado. Em nome de Jesus, logo pai também. Casados, e isso aí é muito maneiro, né? Isso é muito maneiro, que a gente vive um tempo muito difícil nessa questão aí. Então, o casamento hoje tem um símbolo muito grande. Então, parabéns mais uma vez. Tá gostando do bate-papo? Claro, pô, tô feliz demais. Eu tô te achando muito acelerado. Você tava inspirado, tá? Você tava animado mesmo. Tô animado. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Você se comunica muito bem. Para 21 anos, você está bem numa crescente. Você é um mente de campeão. Olha lá. Amém, pô. Fico feliz com isso. Você é um mente de campeão. E como eu já te levei na Granja Spinelli, agora eu vou te levar em Conselheiro. Você vê que está aumentando, Maravilha. Né? Agora está aumentando. O milho virou pipoca, viu? O milho era milho. Na Granja Spinelli eu era milho. Legal. Eu até comentar agora virou pipoca. De compartilhar alguns outros projetos também, algumas outras pessoas que, poxa, fazem parte disso também. É sempre legal a gente tá buscando ajudar, né? Sim. E eu tenho sorte que todas as pessoas que começaram com a gente, tem gente que eu nunca vi, tem gente que eu não sei nem quem é e patrocina e ajuda. Como é que eu faço? Vai ter ação quando e tal? E a gente fica muito feliz. Isso é muito legal. Deus dá a semente, né? Deus dá a semente, né? E graças a Deus a semente vai se multiplicando. E até porque quando a gente morrer também vai ficar tudo por aí, né? Então a gente tem que entender que as coisas elas precisam ser usadas e não as coisas nos usarem. Vamos lá então. Ô, Caio, para a gente finalizar, que já vai para 1 hora de bate-papo. Passa rápido. Qual a mensagem que você quer deixar para as novas gerações? Assim, eu quero que você
Deixa uma mensagem para as novas gerações aí. Cara, disparar, assim, isso pra mim não tenho nem dúvida, cara. Busque sabedoria. Eu acho que esse é o principal ponto. Busque discernimento. E o discernimento, ele é completamente diferente da inteligência. Às vezes uma coisa acompanha a outra e quando acompanha, as duas coisas se acompanham, poxa, é maravilhoso. Mas sabedoria diz muito mais respeito a ter clareza e discernimento em relação àquilo que é bom e ruim do que exatamente você ser hábil naquilo que você fala, você ser profundo numa determinada matéria, ser douto num determinado assunto. Vai muito além disso. Não é à toa que você vê, por exemplo, pessoas que elas são extremamente instruídas, né? Tem tantas pós-graduações, mestrado, doutorado, mas tem posturas que você olha e fala, cara, poxa, não faz sentido, né? Olha como ele trata os pais dele, olha como ele trata a mulher dele, olha como ele trata os filhos dele. Olha quais são os hábitos que ele tem, por exemplo, ele entrega as bebidas, uma pessoa drogas. Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que se droga, é uma pessoa, por exemplo, que tem comportamentos assim que não são legais, é aquela pessoa que não é agradável, por exemplo. E isso não diz respeito à instrução, à informação que ela tem. A gente fala, nesse aspecto, a gente está falando de sabedoria. Sobre você saber se portar diante do mundo, né, e diante de Deus. Então, você saber gerenciar suas finanças, você ter Aí é o que eu te falo, assim, ter um coração humilde diante de Deus. Isso eu falo com temor, né? Porque enquanto eu falo isso, eu jogo meus olhos para mim mesmo e penso, poxa, será que eu sou essa pessoa? Esse ser humano, né? Será que eu sou esse ser humano? Poxa, será que eu não posso melhorar ainda mais nesse aspecto? Eu tenho absoluta convicção de que eu posso melhorar nesse aspecto. Mas o caminho é esse, né? Não tem para onde sair. É você, de fato, buscar se aprofundar na palavra genuinamente, buscar impregnar, né, aquelas lições, aqueles princípios na sua prática cotidiana e ir além daquilo que são os estereótipos do que é o relacionamento com Deus. Você, de fato, adquirir suas próprias convicções a partir da leitura da palavra, com o coração aberto, obviamente, disposto a ouvir outras pessoas. É isso que eu entro. Então, por exemplo, essas conclusões, Marcos, que eu compartilho aqui com você, por vezes elas podem soar naturais, né? Mas porque são coisas que já são frutos de reflexão de muito tempo, sim. de muita conversa com pessoas, de conversa com pastores, de conversa com outros irmãos, né, de frequentar muito a igreja, por exemplo, e observar esses pontos. Então, assim, é desse relacionamento, é dessa vida diante de Deus que eu falo, sabe? Tem até uma passagem que eu acho legal, que é Provérbios, lá no, se eu não me engano, eu não tenho certeza se fala no capítulo 8 ou no capítulo 9, mas fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, assim, é justamente isso, é você temer a Deus, mas o temer a Deus não é ter medo, é ter respeito, é ter consciência do seguinte. É amar a Deus, né? É amar. É o seguinte, poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho ciência de que ele é Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. E ele fala lá em Gálatas 6, versículo 7, que aquilo que o homem plantar, ele também semeará. Então o ponto é o seguinte, o que eu quero semear? Eu sei que Deus é justo. Eu sei que Deus, por exemplo, ele não vai me livrar das consequências da minha ação. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. vai colher. Então, eu sei que Deus não vai me livrar das consequências das minhas ações. Seria contraditório ao próprio princípio do livre-arbítrio. Então, o que eu quero colher? Que vida eu quero levar diante dele? Quando eu penso, por exemplo, numa vida que vale a pena, eu não penso nem em legado, Marcos, porque eu acho que até o próprio legado ele passa. É o que Eclesiastes ele traz. O legado passa. Algumas pessoas ficam lembradas por muito tempo, né? Como Salomão, por exemplo. Salomão, curiosamente, ele fala sobre isso. Ele fala que o sábio ele vai ser esquecido, mas ele foi lembrado. Só que certo. Existiram muitos sábios ao longo da história que não ficaram lembrados como Salomão. E eu me coloco nessa posição. Mas pode falar aqui. Não, pode concluir. E eu me coloco justamente nessa posição. Eu não tenho a preocupação de ser lembrado. Verdade. Eu tenho a preocupação de viver uma vida digna diante de Deus. Ou seja, honrar a existência que ele me concedeu. Falou tudo. Entendeu? Então, cara, eu quero ser bom em tudo que eu puder ser bom. Ser excelente em gerenciar minhas finanças. Naquilo que eu fizer. Ser excelente como marido. Ser excelente como amigo. Ser excelente como pai. Ser excelente naquilo que eu me disponho a fazer, e tudo isso está relacionado a realmente viver uma vida de dignidade diante de Deus. Isso tudo tem a ver também com relacionamento, né? Eu vou te contar assim, até um testemunho pessoal. Esses dias eu venho pensando muito, reformulando os trabalhos, as próximas ações, né? Porque é como a água do rio, né? Ela passou, ela não volta mais. Aquela água já foi, né? Ela já foi. Então, novas águas, novos tempos, novos recomeços. Então, eu vim pensando bastante. Eu pensei assim, poxa, o Caio Guedes vai ser um bate-papo legal e ele vai servir para esse tempo novo, para a gente dar uma referência para as pessoas que nos assistem, o nosso público. Por quê? Você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, tem gente que pergunta, mente de campeão, tal. Aí eu falo assim, poderia ser outro nome qualquer. Poderia ser outro nome qualquer. Mente campeão é um nome qualquer, como qualquer outra marca que foi criada. O importante é o que isso tem de significado, mensagem, né? E de impacto na vida das pessoas. E aí, para a gente finalizar o podcast, Caio Guedes, está gostando do bate-papo?
Eu vi que depois que mostrou a foto da Carol ali, você ficou mais animado. Fica animado, né? Os olhos brilharam, os olhos brilharam. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse assim, a grossos modos, assim, rapidinho, 3 referências suas, já que você é uma referência para o nosso projeto, Mente Campeão. Fala 3 referências para você de pessoas que você segue, que você acompanha, que você fala, não, aquela pessoa ali para mim é interessante, seja no cenário artístico, político, esportivo, enfim. Cara, fica à vontade. Muitas pessoas fizeram parte da minha formação. Se me permite até ampliar, por exemplo, vou falar de referências de forma bem objetiva, né? Referências de assim, auge de sabedoria, que, cara, é extremamente legal na perspectiva. E pessoas hoje, né, atuais, que, poxa, eu sigo, acompanho e gosto muito. Cara, pessoas para mim são referências, né, bíblicas. Ó, a gente poderia pegar qualquer pessoa ali da Bíblia, sim, né, como referência. Mas, cara, pessoas que, poxa, me tocam profundamente, cara, são 4. Né? Jesus Cristo de Nazaré. Jó, eu acho que Jó, ele atingiu um princípio ali de discernimento surreal. Eu vi até um próprio carrossel, né, de Jó, pegando aquela situação que ele perde tudo e, cara, aquilo ali é lindo demais. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo, né? Pô, Deus deu e Deus tirou. Pô, a gente fala isso, só que eu acho que a gente não se aprofunda, não vê a magnitude de isso que a gente tá falando, né? Tipo, porra, olha que grande, Deus me concedeu a vida. Então, assim, tudo que eu tô vivendo aqui é lucro. Né? Eu tô lucrando, eu tô tipo, pô, primeiro, eu não pedi pra nascer, e eu não falo isso no sentido ruim, não, pejorativo, eu falo isso no melhor dos sentidos. Tipo, cara, eu não pedi pra nascer, eu tô aqui. Cara, eu tenho uma vida maravilhosa, poxa, eu tenho acesso a pessoas maravilhosas, pessoas, por exemplo, como você, Marco. Eu acho que, cara, você não tem noção do quanto que eu admiro o trabalho que você faz. Poxa, obrigado. Sério, eu admiro muito mais, é o que eu te falo, eu admiro muito mais, às vezes, com uma pessoa de vez em quando isso faz bem, porque... Porque a gente apanha muito também, cara. Eu tenho uma admiração profunda. Mas você sabe que até para fazer o bem, isso aqui não é um vitimismo, não, é um desabafo mesmo. Mas a gente apanha tanto, rapaz. Até você provar para as pessoas que você é do bem, porque eu acho que é muito ridículo também você ter que, eu sou bom, eu sou bonzinho. Isso não você prova pelas suas ações, né? Você vai mas as pessoas, elas te medem pelos olhos dela. Elas te pesam pelos olhos dela. Cara, então, a gente apanha muito. Então, quando alguém te reconhece por alguém que está fazendo alguma coisa boa, quando você faz um amigo, hoje já é motivo para comemorar. Mas então eu fico muito feliz com a sua amizade. Eu faço sim. E com o seu reconhecimento, eu aceito. Eu falo de verão, eu falo exatamente só por conta do podcast, é algo que eu comento constantemente com a Carol. Você é uma das pessoas que eu te falo assim, por isso que eu vejo dessa forma, né? Eu te admiro mais, muitas vezes, que eu admiro um doutor, um mestre. Entendi, que legal. Porque eu acho que você vive uma vida dedicada ao amor, cara. Você serve as pessoas, você cuida das crianças, cara. Você tá ali, eu acho... Pô, vamos lá, essa não é a palavra, né? Eu diria invejar, mas não é invejar, é admirável. É tipo, poxa, que legal, que bonito, entendeu? Porque a gente vem do ódio, né? A gente vem de baixo, a gente vem do lixo, a gente vem das drogas, a gente vem da prostituição, a gente vem de baixo mesmo. Se passasse um telão aqui do que eu já vivi nesses 44 anos, você ia falar, poxa, Marco, agora você cuidando das pessoas no hospital, fala com a Carol, fala assim, cara, mano, isso é demais, mano, Marcos, pô, velho, que maneiro. Mas, tipo assim, voltando a essas questões da referência, Jesus, Jó, Salomão, Paulo. São os 4 assim, principais. Hoje em dia, pessoas que eu acompanho e gosto muito, são várias pessoas que eu tiro coisas boas dela. Olha lá, que lindo. O temor, pode ler aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Cara, vamos finalizar com essa mensagem aí, mente campeão. Olha que mente maneiro. Campeão, ó. Tirou onda, hein? Produtor e eu acho que hoje em dia, cara, eu já acompanho muitos pastores. Já acompanho, por exemplo, Thiago Brunet. Me manda essa arte aí, hein? Gostei. Thiago Brunet, André Fernandes, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, pessoas que eu já acompanhei muito. Hoje em dia eu acompanho bem menos. Luciano Subirá e eu também quero cara subir. É muito brabo. Rodrigo Silva, acho demais, gosto muito de Thiago Nigro. Arqueólogo, né? Historiador, né? Sensacional. Muito Thiago Nigro, Bruno Perini, Pablo Marçal, gosto de Pablo Marçal também. Inteligentíssimo. Gosto muito dele, tem muito bom, Caio. Deu horário, rapaz. Não, tranquilo. Deu horário. Tá doido. Deixa a gente finalizar aqui, que o nosso amigo Ney Moura vem lá de Cachoeira pra cá, rapaz. Não, tá doido. Ele atravessa aquela serra ali todos os dias pra vir pra cá. Tá feliz com o bate-papo? Feliz, pô. É o primeiro de muitos, hein? É o primeiro de muitos. Amém, pô, acho que a gente chegou a marcar uma vez e não gravou, né? Não, acho que foi isso, né? Tudo tem a hora certa, né? É isso. Tá 1-1 o jogo. Você me entrevistou uma vez, agora eu te entrevistei, né? Tá kit. Trazer aquele amigo também aqui, o Fernandes. Fernandes é negão, gente boa pra caramba, né? Gente boa demais. Ele é muito importante. Ele tá de grega, hein? De trança, não?
Cara, eu não sei. Não tem visto ele não, né? Não, a gente não tem... Mas é gente fina. Mas se Fala com ele que eu quero trazer ele aqui, beleza? Gente, vamos finalizar esse podcast de hoje. Estou muito feliz. A gente está voltando agora com uma temporada nova aí. E é isso. Meu desejo é que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser semeadores do reino, investidores. Que Deus possa usar vocês como ferramentas do bem, de piedade, de compaixão, de amor, de esperança, de paz, de perdão na vida das pessoas. Tá certo? Caio Guedes, manda sua mensagem aí, se despede. Obrigado a todos e vamos que vamos. Pessoal, Deus abençoe vocês aí. Extremamente prazer de estar aqui na mesa. Obrigado, Ney, por todo o suporte. Você, Marcos, pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, alguma coisa que tenha sido comentada aí possa ser de valia para você. E é isso. O que eu tinha pra falar, eu falei, bora pra cima. Show de bola. Obrigado, gente. Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal.